10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters, Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes, meu nome é Ellen, eu falo do Bunker 002, eu tô aqui com meu amigo Rafael. Olá, gente, Bunker 03. Teve um acidente aí no Bunker 001, a gente não fala sobre isso. Não. Vamos explicar o que está acontecendo aqui. Faz um tempo aí que os especialistas vêm indicando que os problemas causados por nós humanos vão acabar culminando no fim da civilização como nós conhecemos ela agora, certo? Por isso, há algum tempo, a gente tomou a decisão de começar a estocar alguns recursos, só recursos importantes, lógico, e construir um abrigo. Mas, eu não sei você, Rafa, mas eu acabei, depois que eu terminei de contar minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh!, eu fiquei meio entediada. Eu também. Aqui não tem muita coisa pra fazer, né? Tô bem silencioso. Às vezes a gente escuta, tipo, uma bomba, a gente não sabe o que aconteceu. Mas já que não pode sair, né? Vamos ficar aqui. Eu, por exemplo, às vezes coloco a cabeça pra fora só pra ouvir se tá tudo bem, mas ainda escuto os meus vizinhos fazendo festa aqui do lado, então eu acho que tá tudo certo. Nada Nossa, tá acontecendo. Que ótimo. Mas por causa desse tédio, a gente conversou, a gente está sempre em contato, a gente resolveu que a gente devia investigar, aproveitar esse tédio e investigar o que vai acontecer depois que a gente sair daqui. Depois do apocalipse, seja lá ele qual for. Para isso, o que a gente está fazendo? A gente está lendo livros sobre o assunto, Rafa? A gente está entrando em contato com especialistas? Não, nós estamos assistindo filmes sobre o assunto. Lógico, nossa maior fonte de conhecimento na atualidade. Exatamente. A gente tá e assistindo muitas lives no filmes. Instagram também. Sim. E é por isso que a gente resolveu fazer esse podcast, onde nós vamos analisar e dar a nossa opinião sobre filmes pós-apocalípticos e distópicos ou qualquer outro filme do gênero que a gente acha que possa ajudar a descobrir o que vai acontecer um dia depois do fim do mundo. E como o nosso primeiro filme que foi escolhido, é o filme Extermínio, ou 28 Days Later, de 2002, dirigido por Danny Boyle, escrito por Alex Garland. É isso, né? É isso mesmo. Por que a gente escolheu esse filme mesmo? Você lembra? Eu não lembro de nada. A gente só tava nas nossas pesquisas e daí saiu esse filme. Na verdade foi sugestão sua. É verdade. Eu não lembro por que eu sugeri. Eu acho que é porque tava em várias listas de filmes pós-apocalípticos e filmes que são muito bem criticados, que as pessoas gostam. A gente resolveu escolher esse. Então, nós assistimos o filme e sobre o que é esse filme, afinal de contas. Então, mais ou menos uma sinopse do início, de como é que inicia a história. O filme começa com um grupo de ativistas dos direitos dos animais que entram num laboratório onde tem vários chimpanzés que são usados para testes e pesquisas, certo? Os chimpanzés estão numa situação horrível. Sim. Nossa, não, essa situação foi muito, muito triste. Uhum. E o pior de tudo, os ativistas do meio ambiente são os vilões desse filme. Como assim? Como que você viu isso? Pois os cientistas estão lá utilizando animais, torturando esses chimpanzés, claramente, e os ativistas que são os burros que não escutam
que os chimpanzés eles estão infectados com uma doença que eles chamam de rage, que está traduzido como raiva, certo? Não pode Certo. falar que eles têm... E que eles não escutam quando o cientista fala, não, eles estão infectados, não abram as jaulas. E eles, desesperados por ver a situação dos chimpanzés, eles abrem as jaulas e imediatamente são atacados pelos animais, os animais escapam, e aí é que começa todo... O apocalipse começa aí. A doença se espalha e a gente corta já para... Ele já corta para 28 dias depois? Essa é a minha questão também. Então, acho que... É 28 dias depois ele acorda no hospital? Então, eu acho que a edição deixa meio claro que a gente terminou a cena do macaco, a cartela de 28, que também é o título, então isso é excelente. E aí já vai pra ele acordando. Então, tipo, a sensação que dá pra mim é que demorou 28 dias pra aquilo acabar. Pra, tipo, chegar onde chegou a situação que tava o mundo, sabe? Na hora que ele acorda. E talvez isso faça sentido porque, tipo, ele não sabe da epidemia na hora que ele acorda. Então, tipo, ele tava sem conhecer nada sobre o assunto. Então, tipo, se ele tivesse em coma lá esses 28 dias, desde o primeiro dia, tipo, o primeiro dia ele entrou em coma, ele não sabia de nada, e aí que começou as informações do vírus, e aí ele acorda e descobre, sabe? Eu acho que faz mais sentido desse jeito. Sim. Passando dessa cena, nós só queríamos deixar o nosso protesto aqui, como simpatizantes dos ativistas dos animais e da causa animal. Nós mesmos não fazemos nenhum ativismo porque estamos aqui trancados, né? Mas os ativistas fazem um ótimo trabalho e existem, dentre esses ativistas, especialistas que entendem quando e em que situação se pode fazer esse tipo de libertação de animais que realmente acontece. Então, vamos deixar nosso protesto, porque eles sempre ficam como os malucos, e dessa vez eles são, como você disse, os vilões dessa história. Eles começam a história toda, mesmo que sem querer, mesmo que por ignorância, mas caramba, que ignorância, hein? Então, Que alguém tá te avisando, não, eles estão infectados, e você, não! E abre a jaula mesmo assim. Então, tem até uma hesitação, né, de alguns deles, mas nossa, colocar eles como vilões perdeu tantos pontos pra mim esse filme. Gente, por favor, apoie a causa animal, ela não é um problema. Tá, não vamos vilanizá-la. O problema não é a causa animal, é justamente a exploração do que está acontecendo, o tanto que a gente está explorando os animais podem causar todo tipo de problema, doenças, enfim. Vamos para a próxima cena, que é agora o nosso herói, o Jim. Ele acorda no hospital. Da mesma maneira, eu na hora lembrei de The Walking Dead, a cena do primeiro capítulo de The Walking Dead. O herói também acorda no hospital, da mesma maneira, com todos os fios que ele tira, e ele acorda assustado, não tem ninguém no hospital, tá completamente vazio. A diferença é que no hospital desse filme não tem corpos também, eles fizeram essa escolha de não aparecerem corpos imediatamente. E já acho que no The Walking Dead, se não me engano, já tem várias pessoas mortas ali. E daí fui descobrir que a HQ de The Walking Dead só saiu em 2003. E esse filme é de 2002. Sim. Então é possível que tenha tido aí uma inspiração. Apesar que a cena do hospital e algumas outras cenas desse filme foram inspirados num filme, segundo o próprio diretor, o próprio roteirista, foi inspirado no filme de 1963, The Day of the Triffids. O Terror Veio do Nunca ouvi Espaço, falar. em português. Ele tem... cai um meteoro na Terra e a população fica cega. O protagonista desse filme parece que vai para o hospital. Eu vi a cena em que ele acorda, tira o tampão do olho dele e realmente o hospital está completamente vazio. Então tem essa cena dele falando: oi, tem alguém aí, sabe? Sim. Esse tipo de coisa que sempre acontece. Então eu acho
que esse filme acabou iniciando esse tipo de cena. Inclusive, nesse filme, eles são atacados por plantas carnívoras. Mas essa decisão foi muito boa do hospital vazio. Porque ela realmente dá essa sensação de que a gente não sabe o que está acontecendo. Apesar da cena inicial introduzir basicamente essa questão do vírus, mas a gente não sabe o que teria acontecido depois desses 28 dias. E começar junto com o protagonista, tipo, sem saber nada que aconteceu, isso foi muito interessante. E eu soube também que o diretor tentou filmar essa cena com os corpos lá. Só que não tava, tipo, dando a mesma entonação que eles queriam, né? Tipo, esse mistério no começo, até ele conseguir achar. E fora aquelas cenas lindíssimas de Londres, vazia. Porque, nossa, aquilo lá pra mim foi impressionante. É muito bonito aquilo lá. Sim, isso foi difícil, né, pra eles conseguiram só 1 hora pra poder filmar. E, queira ou não, é uma das cenas mais memoráveis é esse começo. Todo mundo, assim, fica falando dessa cena. E realmente é muito, muito bom. Dá essa sensação muito do vazio, né? Que provavelmente deve ser do jeito que Londres está agora. É verdade. Bom, o Jim toma a primeira decisão questionável do filme, que é ele tá morrendo de sede, em vez de procurar uma fonte de água, ele vai direto pra Pepsi. Patrocínio, bem blogueirinha. Então, eu fui procurar, mas eu não achei se a Pepsi patrocina esse filme. Mas um refrigerante cheio de açúcar e gás no estômago de alguém que tá há dias com o estômago vazio não me parece uma boa decisão, né? Não acorde, gente. Uma dica aí pra vocês. Não acordem de manhã e tomem aí uma lata de refrigerante. Vai fazer mal pro estômago. O que você faz? Você toma um pouquinho de água morna com limão de manhã, em jejum. É a melhor coisa pro seu estômago, fica a dica pra você. Olha, peguei essa dica já. Bom, depois disso, ele anda pelas ruas de Londres, como a gente já comentou. E o primeiro lugar que ele vai, o que é muito interessante, é para uma igreja. Exatamente. Eu imagino que pessoas fiéis à religião provavelmente vai buscar, tipo, a salvação na igreja. Então, tipo, melhor morrer na igreja do que morrer em casa, sabe? Tipo, a igreja é um lugar tão santificado que, tipo, morrer lá dentro você já tem todos os perdões, não sei. Ou talvez era uma coisa de, tipo, se salvar mesmo. Como se, a coisa ruim que é o vírus não vai invadir aqui, sabe? Só que ao mesmo tempo eu tinha visto bastante coisa relacionada, tipo, à figura do padre, que seria ele buscando a figura paterna. Tipo, essa teoria, Sim. sabe? Eu acho que sim, que tem essa busca da figura paterna, mas eu acho que ele busca também, e o filme em si mostra muito essa insegurança em relação ao governo e a figuras de autoridade. Eu acho que a busca desesperada do Jim é por figuras de autoridade. Então, a igreja, o padre, simboliza uma. Depois, quando ele vai conversar, a gente vai falar mais pra frente, mas ele vai achar esses 2 sobreviventes e ele conversa com eles. E ele fala assim, mas e o governo? Aí eles dão, tipo, uma risada irônica e falam, governo, sabe? E ele fala, não, sempre tem um governo. Como assim? Ele não consegue acreditar que o governo não existe, ou não tá fazendo nada, ou não tem o controle da situação. Então, ele é um jovem meio inocente que acredita em certas figuras de autoridade. Depois ele vai buscar a família dele morreu também. E mais pra frente vai ter o exército, vai ter aquela família que ele encontra no pai e na menininha, tem o exército. E a gente termina o filme, já analisando o filme todo, mas a gente termina o filme com uma família nuclear, certo? Sim. Morre o pai verdadeiro e a gente tem literalmente um pai, uma mãe e uma filhinha ali, né? Nossa, pode ser ali dessa maneira mesmo. Então, e é só quando ele para de se apoiar nessas figuras paternas ou figuras de autoridade fora dessa situação, e ele acaba sendo a própria figura paterna.
é meio duvidável, porque é meio questionável, porque ele se encontra, segundo essa teoria, quando ele recorre à violência, e ele chega e mata todo mundo ali. Até então ele era um rapaz bem pacífico. Daí ele acaba amadurecendo, segundo a história. E daí ganha a família dele. Ele ganha uma mulher e uma filha. É um bom arco Né? pra quem começou sozinho, né? Quem começou sozinho, ele tava buscando isso desde o começo, né? Uma família. Sim. Sobre isso de não serem zumbis. Bora lá, Não discussão sei se... do século. Porque Sim. muita gente acredita que eles não são zumbis. Essa internet está lotada de teorias que falam que eles não são zumbis de jeito nenhum. O que você acha disso? Então, se você for pensar que eles não são zumbis, são só pessoas doentes, aí já muda um pouco a questão ética do negócio. Porque eles estão matando à torta e à direita, esses caras. Exatamente. Então, são só... Eles atacam as pessoas, mas eles não saem comendo cérebros como os zumbis geralmente são, ou... Então... Né, tem algum... Em nenhuma cena eles comem a carne da pessoa. Tem alguma cena? Não, eles atacam e a preocupação é com a transmissão do vírus, não é isso? Sim, então, eu acho que o objetivo dos zumbis também não fica muito claro, né? Tipo, pra que Não, eles eles vão só atrás? estão desesperados. Eu acho que eles perdem a consciência e eles estão desesperados, com fome, talvez, mas desesperados. Mas eles vomitam sangue, isso é uma outra coisa. Sim, eles têm sangue ainda, né? Tipo, Os criadores, eles se inspiraram em vírus que estavam acontecendo na época, como o Ebola. E o Ebola, ele tem hemorragia, ele tem como sintomas hemorragia interna e a pessoa vomita sangue mesmo. Isso acontece. sim. Então, imagine matar todas as pessoas que podem transmitir essa doença antes que a pessoa transmita a doença. Então, tipo, é um pensamento muito de vírus, né? Tipo, eu quero só dominar o mundo. É tipo muito isso, né? É, Parece que realmente o vírus trouxe essa consciência pra eles de, tipo, só vamos infectar as pessoas. A gente não tá com fome, a gente não quer nada, a gente só quer virar, tipo, o dominante aqui. E realmente, eles não têm esse objetivo muito claro. Então, tipo, é só infectar. E essa questão do cérebro que você falou, tipo, o primeiro filme que foi falar disso foi só em 85. Então, tipo, esse negócio do cérebro não é, tipo, uma teoria dos zumbis. É, tipo, esse filme fez esse negócio que tipo, o zumbi quer cérebro. Pelo menos nesse filme de 85 que chama The Return of the Living Dead, o objetivo tá claro, ele deixa muito claro. O zumbi, ele tá com fome de cérebro. E ainda tem uma cena muito interessante nesse filme, que é bem trecheira, tá? É bem comédia, mas é muito interessante a cena em que uma das zumbis, ela explica o porquê que eles comem cérebro. E aí ela diz que eles sentem menos dor quando eles comem o cérebro. Então, tipo, quando eles acordam, no filme lá, é tipo uma chuva de uma substância que cai em cima de um cemitério e eles ganham vida. Então não tem nada a ver com vírus. Mas então eles, tipo, meio que ganham consciência dessa dor que eles sentem de estarem mortos, sabe? E aí eles usam justamente o cérebro pra, tipo, como um de pirona, sabe? É basicamente isso. pois é. Os nossos zumbis / não zumbis aqui, eles são mais rápidos, devo Então. dizer, eles são mais rápidos do que os zumbis do The Walking Dead. Que é justamente um dos pontos que as pessoas falam que eles não são zumbis, né? Sim, porque eles se movem de uma maneira mais natural, mais humana, talvez. Sim. E tem também o caso da rage, né, da raiva, em que o diretor também fala sobre, né, mais pra frente, aquele militar. Ele é o quê? Capitão? Sargento? Eu notei Não que sei, eu pulei essa parte de alistamento militar, tá? Então, O militar mais pra frente, que é o wannabe rapist, ele fala sobre pessoas matando pessoas. São só pessoas matando Sim. pessoas, como sempre foi. E
O filme em si, ele tem esses temas das epidemias que estavam acontecendo já naquela época, então isso foi 2001. O medo das autoridades não conseguirem conter ou controlar essas situações, então o descrédito dos governos, que já estava acontecendo em 2001, e também crises urbanas que estavam acontecendo e as pessoas saindo de controle, essa raiva que as pessoas têm e que gera conflitos o tempo todo. Sim. Então, a Raid também é um pouco disso. Ela é uma representação de todos esses vírus. A febre aftosa, na época, teve um surto da febre aftosa no Reino Unido em 2001, mais ou menos. E isso causou uma crise na agricultura, na economia, e levou até a intervenção militar. Sim, eu vi essa teoria mesmo. Que, tipo, tá muito casado nesse filme, né? Apesar das duas, tanto o filme quanto essa doença ter acontecido em 2001. Então, tipo, não sei se tem muita relação de inspiração, né? Porque provavelmente o roteiro já estava pronto nesse momento. Mas, tipo, nossa, conversa muito essas duas, né? Sim. Antes disso também teve a tal da doença da vaca louca, Sim. que a gente também ouviu falar por aqui. 4 milhões de vacas tiveram que ser mortas para conter a doença, mas daí 200 pessoas, quase 200 pessoas já tinham morrido, que foram contabilizadas, que geralmente é assim, né? Sempre tem aqueles números oficiais, já tinham sido contaminados por essa doença. Você acha que foi alguma dessas que, tipo, inspirou o Alex Garland a, tipo, vou fazer uma coisa sobre isso? Sim, eu acho que essas crises, o descrédito no governo e nas autoridades foi o que... E é engraçado que a gente reclama muito hoje em dia, a gente sempre reclamou muito da política brasileira e a gente sempre desacreditou muito, mas com a gente tendo acesso a vozes de outros lugares, a pessoas comuns que moram e não só coisas que vêm através dos filmes e tal, mas pessoas falando sobre os próprios governos, então pessoas que moram na Inglaterra, que moram nos Estados Unidos, lugares que a gente sempre achou primeiro mundo, sempre achou um outro escalão, você vê que tem vários problemas também, eles têm muitos problemas políticos lá também, a população também desacredita muito nas autoridades, mas pro final a gente vai ver o quanto isso significa pro Reino Unido. Exatamente. Entendeu? Inclusive é bom reforçar, né, que esse não é um filme dos Estados Unidos, apesar de parecer muito, né? Tipo, Não, as cenas de ação são muito americanas. Tipo, eu não senti essa sensação de uma produção europeia, sabe? sim, Se eu não me engano, em algumas entrevistas ele falou que ele queria esse aspecto mais americano mesmo pra justamente vender para os Estados Unidos com mais facilidade, né? E queira ou não, deu muito certo. O filme fez um sucesso tremendo, assim. Tanto que teve uma continuação. tem a continuação que eu não assisti, Eu não sei se você assistiu. Também não. Mas disseram que é meio ruim, então tô bem. Vem o quê? Eu tô bem de assistir esse filme, porque disseram que é meio ruim. Então vamos assistir outras coisas então. melhores, né? E a gente tem vários filmes pra assistir ainda da nossa lista, então talvez acho que a gente não vai assistir não, esse próximo filme. Mas se vocês pedirem muito, a gente talvez pode fazer. Claro, é isso aí. Eu acho que se for para o bem de todos, felicidade geral da nação. Bom, ao decorrer do caminho, nosso amiguinho Jim encontra esses dois sobreviventes, o Mark e a Celina. Ele é atacado pelo padre, esses dois salvam o Jim e ele logo depois vai para casa dele e percebe que a família dele morreu. Logo, o Mark é atacado. Tchau, Mark. Bem fácil assim. É engraçado como pra chocar a gente, a Celina, ela é apresentada como super violenta, ela faz o que é necessário, ela não sei o quê. E mais pra frente, ela era só uma mocinha que, coitada, perdeu a esperança, mas ela se apaixonou por ele, né? Sim. Enfim, mais pra frente eu achei que ela se entrega muito fácil pro que vai acontecer, mas a gente vai chegar lá.
Mas ela, nesse momento, é super violenta, ela é super a sobrevivente do apocalipse. Sem hesitar, ela mata o Mark. Ela, o que aconteceu? Você, então tá. Machadada, foi mais machadada, o que foi aquilo? Porque esse vírus também é muito eficaz, né? Tipo, 20 segundos já infecta a pessoa. Nossa, eu acho que é o vírus mais rápido já existente. Nas ficções Sim. ainda. Pois é, mas os vírus geralmente demoram alguns dias, mas esse daí, 20 segundos. Eu acho Por isso que... demorou só 28 dias, né? Pro mundo Pra passar inteiro também, acabar. Bom, tchau, Mark. E eles saem por aí e encontram um sinal de luz e descobrem Luzes um de Natal. apartamentinho ali. Uma kitnet. Luz de Natal, o que já significa a esperança, o início da esperança de alguma maneira, né? De novo, um símbolo Talvez. cristão, né? Sim, engraçado, né? Nossa, é bem religioso esse, esse roteiro, né? Esse filme. Sim. E eles encontram os próximos personagens, os próximos sobreviventes. Eles encontram essa família, a mãe dela morreu, a mãe da Hannah, mulher do Frank. Eles encontram ali um abrigo, uma família. Ele vai fazer a barba, por alguma razão. Exatamente, essa cena é muito sem sentido. Se é um vírus que se espalha, eu já tava duvidando dos hábitos de higiene deles, porque eu ia ficar com nojo de tudo. Imagine uma coisa que tem gente morta e tem sangue por todo lado. Água escassa, porque não tem... Água escassa, você tem que tomar um maior cuidado com tudo, assim, tem que estar longe de tudo, tem que estar limpo para que nada entre em você e acabe te infectando. Esse rapaz vai se preocupar em fazer a barba, ele acaba se cortando, fazendo vários cortinhos. Eu não sei se é porque o ator é muito bonito e daí ele vai aparecer ali bonitão pra moça que vai ser um par romântico, ou tem algum simbolismo aí sobre fazer a barba, sobre amadurecimento que eu não tô vendo. Eu só sei que foi aí mais uma atitude questionável do nosso Jim, entendeu? Exatamente. Fazer a barba. Aí o Frank mostra pra eles que eles precisam de água da chuva, que também é muito engraçado, porque na Inglaterra chove pra caramba. E a falta de água é um jeitinho bem brasileiro, né? Que a gente já estava acostumado a fazer aqui, colocar os baldes para pegar água. Sim, inclusive ali na Vila do Chaves também é bem comum eles fazerem isso. Não Olha sei a se você lembra do episódio inspiração, dos baldes. Chaves sendo inspiração. Eu acho que eles se inspiraram no episódio do Chaves. Com certeza. Onde eles pegam os baldes e daí o Seu Madruga acaba pegando os baldes da Dona Florinda. Não sei se você lembra disso. Com certeza. Mas Danny foi a Guerra Boyle, dos dá Baldes. crédito pro Chaves, por favor. Pro Chaves, que é dos anos 70, ou seja, bem antes desse filme. Muito antes. Então tá aí, sendo exposto. Eles vão pro supermercado e sobrou um monte de produto, Rafa. Como é que pode tudo aquilo Depois de produto? 28 dias. De 28 dias não teve um negócio que um povo foi pegar papel higiênico, acabou o papel higiênico. Não, tinha tudo lá, tinha teve. chocolate, sobrou tudo. Inclusive frutas, né? 28 dias comendo uma maçã. Frutas frescas. Que lindo. Pois é. Então, primeiro, eles vão abastecer porque eles tinham ouvido um sinal de que havia um abrigo, havia alguma coisa... Onde mesmo? Era Qual uma cidade? mensagem de rádio. Era em Manchester. Não, Manchester, tá certo. Eu ia falar Massachusetts, mas é Manchester. Aí tem os momentos de esperança, os momentos mais reflexivos do filme, em que a gente tem aquela família, em que a Hannah e o Frank simbolizam essa família. Aliás, mais símbolo que eles é a família de cavalos que eles encontram ali. Exatamente. E eles simbolizam a esperança. Então, no fim das contas, esse é o tema do filme, né? O Jim tá procurando uma família. Ele tá sozinho no começo do filme. Faz sentido. E ele tá sempre procurando, ele tá sempre em busca dessa família. Dessa segurança
que uma família traz. E daí começa, e é engraçado que aí já começa a Celina a mostrar que ela é realmente uma mocinha do filme e tal, porque ela dessa sobrevivente sem compaixão, que fala que vai sobreviver a qualquer custo, não sei o que lá, e ela fala ironicamente, o que já é um prelúdio pro que vai acontecer. Ela fala assim: você acha que a gente vai se apaixonar e vai transar e não sei o que, não sei o que? E depois ela já tá dando beijinho no rosto dele, fala: agora eu vi o pai e essa menininha e tenho esperança novamente. E você, gatinho, Jim. Então já rola um climinha ali. É a carência entre do os dois. apocalipse. A gente tá vendo isso É a agora, carência. nos bunkers, todo mundo enlouquecendo. Sim, ouvi dizer também. Eu ouvi dizer muitas lives de Instagram. Das lives no Instagram. Então eu não tenho Instagram. Vamos ter, né? Vamos ter. um Na verdade, a gente Instagram tem. Já Nós temos um Instagram, gente, do que eu tô falando. Finalmente. Não Instagrams pessoais, tá? Segue a gente lá no Instagram, que é o quê? É @depoisdia. @depoisdia. Então segue a gente lá no Instagram, tá bom? E a gente vai falar tudo sobre a nossa carência pós-apocalíptica, tá bom? Se você quiser saber mais. É nessa hora que o Jim toma a terceira decisão duvidosa ali, terceira decisão ruim do filme. Ele teve várias, mas essas acho que são as maiores. Estamos contando as maiores burrices de Jim. Mas um filme de terror, esse aspecto da burrice é necessário, né? O filme de terror não ocorreria se os protagonistas não fossem burros. Tem que ter decisões idiotas. Eles têm que tomar essas decisões para ter tensão no filme. Ele resolve entrar numa hamburgueria. O que ele acha que vai encontrar ali? Sério. Ele já tem comida. Ele encontra o quê? Hambúrguer podre e vários zumbis. E é claro que, para uma pelada um pouquinho mais, eles colocam ali uma mãe e um bebezinho mortos e um menininho zumbi que o Jim acaba tendo que matar para se defender. E qual que é a mensagem dessa cena? Não vá atrás de carne. Simplesmente. Exatamente. Essa é a mensagem. A melhor cena é essa. Nós, além de defensores nós não somos ativistas, nós somos defensores dos ativistas dos animais e veganos, certo? Não vá atrás de carne. Já jogando Perfeito. aí. Eu adorei essa cena, adorei. Não tem nada lá. Exatamente. Só o quê? A gente já jogando aí, pra quem quiser já nos odiar no primeiro episódio, já colocando que somos veganos, tá bom? Tem um momento em que acho que eles tomam remédio pra dormir, né? Porque eles estavam conseguindo dormir. Drogam a menina também. Coitadinha. Quantos anos tem essa menina, você acha? Uns 14? Então, eu também estaria 14. Mais ou menos. Não mais do que 16, com certeza. Não. Apesar que ela já dirige. Mas, talvez ela tenha 16, porque ela já dirige. Mas também no apocalipse, qualquer criança tem que aprender a dirigir. Certo. Mas o pai dela é meio mecânico, né? Talvez é por isso que, ela aprendeu. Gente, mas não dirija antes dos seus 18, tá? Por favor. Mas eu acho que no apocalipse tem que aprender as criançadas tudo a dirigir. É meio problemático esse negócio da idade dela por o que vai acontecer mais pra frente. Mas... Sim. Nesse momento, tem uma hora que o Frank que ele vai dormir. O que ele ajuda o Jim com alguma coisa. E o Jim fala, thanks, Dad. Ele acorda do pesadelo, eu acho, né? Ele acorda, o Frank acorda ele. Ele tava tendo pesadelo e ele acorda. Aliás, o pesadelo dele era sobre estar novamente sozinho. Sim. Né? Ou seja, esse medo dele de não ter a família, de não ter ninguém por perto. Então tem esse medo da solidão o tempo todo. Porque realmente... em filmes apocalípticos a gente tem essa figura solitária, badass pra caramba, que mata todos os zumbis ou mata todo mundo e que é o guerreiro, que é isso, que é aquilo. Mas a verdade é que na vida real a gente não sobrevive sozinho, né? Exatamente. A gente precisa de grupos maiores até do que aquele que eles estavam. Sim. Mas
é desconfortável essa realidade de que a gente precisa de outras pessoas, né? Sim. Então, o Thiago Belotti, dos Meus Dois Centavos, ele faz meio que uma análise do que significa o monstro zumbi pra ele, né? E, tipo, ele relata que ele tem tanto medo do zumbi porque pra ele representa, tipo, a perca da identidade. Então, é você virar, tipo, igual a todo mundo. Você perde a sua individualidade, sabe? Você perde a sua persona. E você só vira mais uma pessoa infectada. Tipo, mais um. Você perde sua identidade, sabe? Eu achei isso muito interessante. Talvez, tipo, Sim. tenha uma associação com essa questão da solidão também, sabe? Pois é. Esse é um medo muito presente no personagem. Mas ele tá ali com a família, com essa figura paterna no Frank. Eles continuam a viagem, né? Isso é uma coisa também. Nos comerciais de carro, os comerciais de carro sempre acontecem num mundo pós-apocalíptico, já percebeu? Nossa, eu nunca Que reparei. as estradas estão completamente vazias, só tá você na estrada ali, só sobrou você no mundo, e você não tem trânsito, não tem... É só você e a estrada, E o acelerador. curtindo o seu carro. Você acelera o quanto você quer, porque não aparecem os zumbis, mas provavelmente foi o que aconteceu nesses... Todas as propagandas de carro são um filme pós-apocalíptico. Então eles estão nesse comercial de carro, tranquilos, sozinhos ali na estrada. Eles chegam no lugar e não tem nada lá. Não. Tá abandonado lá, né? Um monte de carro lá na frente, né? Solto. Sim. Que dá essa sensação de que, tipo, outras pessoas também tentou ir pra lá. Sim. E também não encontraram nada, ou quem tava lá já foi embora. O Frank, que estava se segurando nessa esperança, fica muito frustrado. E aí temos a primeira idiotice do Frank. Agora não é o Jim que comete essa idiotice, é o Frank, que ele vê um zumbi ali pendurado e ele resolve brigar com o zumbi, resolve discutir. Então, ó, mais uma lição, gente, pra vocês. Não discute com o zumbi, entendeu? Não discute. Deixa ele lá, se ele tá preso, não tá machucando ninguém, deixa ele esbravejando lá, entendeu? Porque ele vai, o que ele faz? Ele começa a bater ali, ele olha bem pra cima, o espertão, ele olha pra cima e cai uma gota de sangue bem no olho dele. Essa é a cena. Sim, eu olhei e falei, oh, que morte idiota, porque a gente já sabe que ele vai morrer ali. E você fala, oh, morte idiota, gente, não faça essas coisas, entendeu? Não entra na hamburgueria, não vai brigar com o zumbi que tá pendurado, você sabe que vai dar merda, sabe? Faz essas coisas. Então, adeus Frank, ele morre também, ele acaba se transformando, a filha dele se aproxima e ele fala, não, tá tudo bem, mas não chega perto não, filha. Opa, não chega perto. E ela vai, o que tá acontecendo? E os militares aparecem, eles se transformam, ou o vírus faz efeito, e eles acabam tendo que matar o Frank. E aí começa, né, se o filme já tava deprimente, poxa, você não viu nada ainda. Então, mas da onde saiu esses militares? Essa é a questão. Porque, nossa, eles tinham chegado lá, gritado, ninguém ouve. Na hora que o Frank se transforma, eles praticamente, assim, aparecem atrás das pedras. É como se eles nem quisessem pegar eles. Uhum. Eles tinham uma base, eles estavam na base ali perto, né, numa mansão que eles encontraram ali. E não sei também. Eles ouviram gritarias e apareceram e olha, salvaram o dia, só que não, como a gente vai ver Exatamente. mais pra frente. Então, eu acho que essa é a metade mais triste do filme, sinceramente, essa metade final. Sim. E a mais aterrorizante também. E mais violenta também. Sim. Porque até então, o grande problema que eles encontram ali são as pessoas saudáveis. Exatamente. Ou os vivos, no caso, que eles encontram ali. E é na figura, mais uma figura de autoridade, que não pode ser confiada, não é confiável, e mais uma figura paterna do Jim, que ele vai encontrar ali.
Então, os militares estão numa base, uma mansão que eles encontraram ali, e estão vivendo da maneira que podem. É um grupo pequeno, eles são um grupo de moleques. Bem novinhos, né? Eles, porque não só de idade, mas de mentalidade. Eles vivem Também. ali brincando que nem, né? Brincando que nem moleque. O mais que aparece ser um pouco mais fraco, mais frágil deles, é obrigado a cozinhar pra eles, mesmo não sabendo cozinhar. E é obrigado a usar um avental rosa. Tá sofrendo bullying ali o cara. Exatamente. Apesar... E acho que ele tá fazendo o papel de mulherzinha ali. Entendeu? Sim. Então eles demonstram que eles são, sei lá, se dá pra chamar isso, porque tem criança, a gente fala criança, né? Mas tem crianças de boa índole, né? Tem Sim. crianças que são... Apesar que o superior deles tem aquele discurso sobre pessoas matando pessoas, ele parece que tem um trauma, que ele é traumatizado, todos ali parecem ser, mas não sei não se esse trauma leva você a ser um estuprador. Se isso é exatamente uma... Justificativa. Como que diz? Se isso é exatamente uma justificativa, Sim. sabe? E tem um dos soldados ali que parece ser o mais sensato deles. E ele faz um discurso que é muito engraçado, porque ele faz um discurso que hoje em dia a gente vê no Twitter, em todo lugar. Qualquer, né? O Twitter é o lugar da depressão, como a gente sabe. Exatamente. Então, O Diário Moderno. ele fala, olha, se você vê toda a vida no planeta, os humanos têm estado aqui por algumas piscadas de olho. Então, se essa infecção acabar com todos nós, talvez esse seja um retorno à normalidade. Então, aquele negócio de o ser humano é o vírus do planeta. Frase famosa na internet, todas as pessoas usam, está em camisetas, está em todos os lugares, compre a sua. Nós vamos fazer uma camiseta, o ser humano Prepare a é o lojinha. vírus do planeta. Vamos preparar uma lojinha mais pra frente, quem sabe. Bom, a gente também tem uma outra coisa, que um dos soldados que foi infectado, que tá transformado, ou que tá infectado, tá doente ali, eles prenderam Sim. pra ver o quanto tempo dura a infecção na pessoa, né? Era mais uma coisa Porque disso. se for pensar, será que é o mesmo? Se ele tá vivo e só doente, ele deveria durar o mesmo tempo que um ser humano normal duraria sem comida, certo? Sim. Sem comida e sem água. Mas a gente também não tem certeza se o zumbi, ele come a pessoa, né? Igual a gente tinha falado, parece que dá a sensação de que ele só quer infectar. Tipo, ele tem essa Sim. fome. Ele machuca a pessoa, né? Ele ataca, eles atacam. Mas é um organismo. Se é um organismo de um ser humano normal Sim. e só tá doente, ele precisa de comida. Não necessariamente carne humana, mas comida, entendeu? Sim. Os zumbis The Walking Dead duram pra sempre. Temporadas e temporadas e temporadas eles duram. Esses são os bons. Esses são um dos bons. Eu realmente não sei. Eu acho que é aí que, tipo, a teoria dos zumbis começa a ficar estranha pra esse filme. Porque em nenhum momento mostra Sim. que eles precisam desses seres humanos, dessa carne humana, pra sobreviver. Porque senão, teoricamente, eles se comeriam. Eles têm carne. E eles não atacam uns aos outros. Pelo menos a gente não viu isso em nenhum momento, assim. Porque chega uma hora também que, tipo, se o vírus contaminar todo o planeta, não vai ter mais carne humana, viva. Sim. Eles sobreviveriam? O ruim é que também esse experimento dele não chegou ao fim, né? Tipo, ele tava lá aqueles tantos de dias e tava vivo ainda, e é isso. E depois ele se soltou, né? E ainda Isso, ajudou o nosso grupo. O Jim soltou os ele. nossos sim. heróis. Então, ele parece que tinha um sentimento, né? Tipo, parecia um zumbi com muito sentimento ali. Que é a raiva. Você sentia só raiva nele? Porque, nossa, teve um olhar que ele deu pro Jim que, tipo... Nossa, pareceu muito compaixão, sabe? Posso estar pirando aqui. Meu, essa implicação de que eles estão só doentes e que as pessoas estão assassinando pessoas doentes à torta direito porque não sabem lidar com a situação, é bem pesado, né? É muito. Se for pensar. Isso é uma coisa bem interessante. Se essa foi a intenção
do diretor, do roteirista, é bem inteligente para uma história de zumbi, que não é uma história de zumbi. Bom, aí vem a nossa próxima dica do podcast. Se você for uma mulher, uma menina, num apocalipse zumbi, você corre pro lado do zumbi, certo? Você tem mais chance ali com o zumbi, porque isso sempre acontece, inclusive de novo no The Walking Dead. Você assistiu The Walking Dead? Eu não assisti. Isso, eu tô falando um monte. Não assisti. Assistiu? O herói ali, temos também um herói, que ele é um policial cowboy, o Rick, e ele tem no começo esse conflito, ele é bonzinho, então eles têm esse conflito de matar pessoas vivas. Então se deduz que os zumbis estão realmente mortos, ele tem um conflito, já tem brigas por recursos e coisas assim, e o grupo dele, algumas pessoas, já estão em favor em matar as pessoas vivas, que podem causar problemas para eles. Ele tem esse conflito grande, até o momento em que depois de passar por muitos problemas, muitas coisas, muitos traumas, 2 caras vivos que eles encontram começam a conversar com eles e perguntam se no grupo deles tem mulheres. E ele imediatamente, o Rick, nosso herói, saca a arma e mata os 2 a sangue frio, sem perguntar o porquê, nada. Perfeito. Porque ele já pensou, falou, já entendi o que vocês querem. É complicado, né? Em filmes, esse é um recurso que eles usam muito. Felizmente não acontece de verdade. Tem o herói, o cara que salva, né? Tem o homem que salva elas não se salvam. Sim. Apesar da Selina ter sido apresentada como uma personagem uma personagem forte, uma personagem com certas habilidades, mas ela não luta, eles não parecem os soldados ali, não parecem ser muito inteligentes. E ela tem uma hora que ela consegue convencer eles, não, pra gente poder se vestir com vestido. Falei, pronto, ela tem um plano. Ela foi apresentada como uma personagem esperta, ela vai dar um jeito de fugir de algum jeito. Era um banheiro grande ali, tem uma janela, tem, sei lá, alguma coisa ali. Sim. Não, ela vai drogar a menina pra que a menina não sinta nada enquanto tá sendo estuprada. Gente, Selina, esperava mais de você, hein? Lógico, as pessoas podem dizer, pessoas assim existem, soldados assim existem, infelizmente. Homens que têm alguma autoridade, tem alguns deles que abusam dessa autoridade. E eu sei que existe, mas é porque é um recurso narrativo jogado assim em vários filmes, usado pra caramba, e eu acho que não com o cuidado que merecia às vezes. Entendo. Enfim, eu acho que não significa o que deveria significar, não significa o que deveria significar para as personagens femininas ou para a história em si, ou sei lá, é só mais um recurso para que o herói, o nosso herói, o homem, tem um motivo pra aí tacar o louco, entendeu? Agora ele tem motivo, porque agora estamos lidando com estupradores, a gente pode devorar eles vivos, entendeu? Que é mais ou menos o que ele faz ali uma hora. E temos toda essa cena de o Jim, o cara manda lá ele pra ser morto. Eles acabam matando os 2 soldados lá, o Tico e o Teco. Acabam matando, né? Eles acabam matando o outro soldado, mas o que acontece que eles escutam mesmo, que o Jim foge? Eu acho que eles estão brigando, né? Entre eles, se eu não me engano. Eles têm uma discussão ali. Eu só sei que o Jim consegue fugir. E eles têm esse diálogo bem caricato de os ajudantes do vilão, que inclusive acontece no Rei Leão. As hienas também fazem isso. Eles acham que o Simba foi embora e falam, imagine, ele tá ali no meio da selva, ele já tá morto mesmo. Não tem problema, vamos falar pro Scar que ele morreu. Acontece também no Hércules,
Os ajudantes do Hades também acham que o Hércules tomou toda a poção, mas ele não tomou. E daí ele chega e fala assim, ai, a gente achou. Ele já estão bem ajudante de vilão da Disney. Eles voltam e acham, tá tudo certo. Mas o Jim não morreu, porque ele é o herói da nossa história. Ele volta e tem a grande cena de ação, em que muita coisa acontece. Muita coisa. Começar pelo zumbi que ele solta. Com as meninas dentro da casa. É uma ideia muito... Sorte que o cara ali, o zumbi, não atacou as meninas. Então, ele atacou só as pessoas certas. E E tem uma cena engraçada nessa, no meio desse filme pesado e tal. Mas nessa cena é engraçado porque eles olham pra trás e o cara tá correndo e o zumbi corre atrás dele num enquadramento, assim, bem... eles correm de um lado do enquadramento pro outro, assim. E eles olham... Hã? O quê? Enfim, tem toda uma luta, ele consegue matar todos os caras ali. Infelizmente, perdemos o soldado legal lá, do cara do Twitter. Sim. Mas ele salva as meninas. A coitada da... A coitada da Hannah tá drogada, né? A esse ponto, porque Sim. ela ia ser estuprada, coitada. Pelo menos tá consciente, né? É bem inteligente ela lá se escondendo atrás do espelho. Ela conseguiu dirigir, Nossa. ótima. O Jim ataca um cara, aí sempre outra coisa que sempre acontece em The Walking Dead, de novo, e acontece em outros filmes de zumbi, que é os vivos ou as pessoas não infectadas espelhando os zumbis. Então ele ataca o cara e é aquele negócio, será que nós somos zumbis? Né? A violência. Mas me parece que é isso que o filme quer levar ele. Ele cumpre o arco dele quando ele chega nesse nível de violência, quando ele chega, ele realmente defende a família dele, que agora vira a família dele, tendo a Selina já tendo um envolvimento amoroso e ele tendo esse instinto de proteção quanto a Hannah, como um pai teria por uma filha. Apesar de ele não ser tão mais velho que ela também. Ele deve ter seus 20 e pouquinhos, né? Sim. Mas enfim, ele salva as meninas, ele tá completamente ferrado já, e elas levam ele para um hospital. Tem um final feliz, tem finais alternativos que o diretor queria fazer, em que inclusive um deles, o personagem principal morria, né? Sim. A Selina matava ele, né? Um desses finais. Justamente ele se transformava e ela tinha que matar ele. Justamente naquele momento que ele tá se aproximando dela, tá meio sombra, assim, então ela não consegue ver que ele não é um zumbi, e ela ia dar a facada nele mesmo. E, tipo, as duas iam sair e ir embora. E ela ia ficar como uma heroína de verdade, né? Apesar que eu acho que talvez o pessoal ia odiar ainda mais ela, por ter matado o herói, né? Entre muitas aspas. Porque a Selina realmente, ela, tipo, protegeu ele pelo menos metade do filme inteiro. Se eles não tivessem se encontrado no começo e ela protegido ele, tipo, o filme já acabaria ali. Sim, isso é verdade. Tipo, pra mim, ela é a personagem mais forte. Eu gosto dela e eu adoro a atriz, a Naomi Harris. Nossa, vamos falar um Ela pouquinho é maravilhosa. dela. Porque, nossa, Moonlight, ela foi roubada no Oscar, tá? Só quero deixar registrado isso aqui. É verdade. E eu gosto do filme, viu, gente? Eu gostei do filme. A montagem frenética maravilhosa, a trilha sonora, essa atmosfera de sonho em que ele usa vários recursos para poder criar. E ela realmente é uma personagem... Essa é a minha decepção. Ela se apresenta forte no começo, mas é uma coisa que me incomoda não ter tido uma estratégia naquela hora. E eu acho que a personagem dela decaiu pro final, entendeu? Eu achei que ela poderia... Ela não reagiu muito, sabe? Não sei. Talvez seja coisa minha. Não, mas realmente, ela até perdeu meio fala, né? Tipo, ela já não tava falando mais e, tipo... Ela não tava falando tanto, Tem um final feliz. Esse é o final escolhido. Parece que o final em que o Jim morre, eu li em algum lugar que teve testes de público em que o público não gostou, achou muito deprimente. Foi justamente nesse que eu falei.
Ah, tá. que a Então, Serena nesse mata filme, ele. nesse final. Então, esse tem um final feliz onde eles descobrem que o soldado, É o Mark. o Mark estava certo. Na verdade, o Reino Unido foi colocado em quarentena. Foi o único lugar onde estava a situação tinha saído completamente de controle daquela maneira. E eles estavam em quarentena esperando aquilo passar e depois eles poderiam recolher os sobreviventes ali. Eu acho que essa era a intenção. Então eles costuram vários panos para pedir socorro, o helicóptero passa e termina num tom mais alegre de que eles vão ser salvos e que tudo vai ficar bem. Inclusive o final, todo o filme ele é feito com uma câmera digital, né? Sim. E o final é feito em filme mesmo filme. e dá uma diferença no aspecto mesmo, Muito. na atmosfera do filme, o que ajudou para essa atmosfera, esse final passar, essa esperança, essa sensação de abertura, de vida, de tudo, uma imagem mais bonita, cinematografia bem bonita e tal. Essas colinas, né? Bem a noviça rebelde, abrindo os Bem braços. a Noviça Rebelde. The hills of a land. To the sound of music. Enfim. Gostou do filme, Rafa? Olha, então, esse filme era muito, muito, muito bem falado, né? Só que ele é meio Sim. esquecido ao mesmo tempo. Tipo, é um nicho muito pequeno que gosta dele. Hoje em dia, tipo, lembra bastante dele, né? Mesmo como um filme de zumbi, talvez por isso que a gente tinha comentado de as pessoas ainda não saberem classificar essas criaturas como zumbis ou não, né? Então, tipo, ele não tá em lista nenhuma, geralmente, ou só a lista de crítico, né? E a gente tende a dar um olhar meio de desprezo, mas enfim. Esse filme superou as minhas expectativas, assim, no geral. Que eu realmente estava com uma expectativa meio baixa por não ser tão popular. E, eu, tipo, gostei bastante. É uma narrativa muito simples. Eu acho que isso que me surpreendeu, sabe? Eu tava esperando uma coisa bem cabeça, que provavelmente me deixaria um pouco mais afastado, porque geralmente eu não sou uma pessoa bom de pensar. Então esse filme, nossa, tem uma narrativa muito simples. É tipo, os três atos bem separadinhos e tudo acontecendo. E é isso. Eu acho que essa questão que você levantou foi super interessante, eu não tinha parado para pensar. A questão do estupro. É realmente um recurso meio vazio mesmo. Mas acabou que funcionou, assim. Talvez tá vazio demais, né? Para um assunto tão importante. Mas ali, tipo, pra mim passou, assim, sabe? E o filme terminou bem, final satisfatório, sinceramente. Ele é um filme muito bem criticado. Ele tem 87% na parte dos críticos no Rotten Tomatoes. Eu acho que esse filme fala pra gente alguma coisa sobre um britânico falando sobre o Reino Unido, o que eu acho bem interessante. Sim. Então nós temos artistas aqui e criadores de conteúdo e cineastas fazendo críticas ao cenário brasileiro. Nós estamos o tempo todo fazendo essas críticas à política brasileira, à sociedade brasileira, à desigualdade aqui. E tá ali um cineasta, um cineasta britânico, colocando uma situação com o apocalipse em que as autoridades britânicas são tão incompetentes que o apocalipse aconteceu só lá. O resto do mundo tá bem. Você vê que o cara fala, não, isso não se espalhou para os Estados Unidos, não se espalhou para as Américas, não se espalhou para isso, para aquilo. É só aqui, nós estamos de quarentena. E o cara tava certo, de acordo com o final e, pelo que eu li, de acordo com o próximo filme. É isso mesmo que aconteceu, ele confirma isso. Então é realmente uma crítica às autoridades britânicas, dizendo que eles não têm competência, ou não tinham, esse filme de 2002, já não tinham competência para controlar uma crise, entendeu? E eu acho que filmes assim criticam os sistemas, a fragilidade dos sistemas em que a gente vive, porque qualquer crise que acontece, eles podem cair rapidinho, né? Exatamente. Então são coisas que a gente vê aí em outras crises que podem acontecer, porque eles são feitos, principalmente se é feito baseado, buscando
outros tipos de valores que não seja preservar a vida humana, certo? Sim. Que não seja o essencial que todas as pessoas tenham os recursos para sobreviver e que todas as pessoas e que a vida humana seja preservada. Então, buscando outros valores e filmes assim fazem uma simulação do que aconteceria se uma crise desse tipo, de um vírus que, entendeu? Que se espalhe aí, uma pandemia que aconteça por acaso, as pessoas fiquem doentes, e daí colapsa governo, aí daí tem intervenção militar. O que pode acontecer, entendeu? Eu acho que tem uma simulação, lógico, coisa de filme, Claro. mas é interessante, né? Você não acha interessante muito. de assistir? É muito Coisa. interessante. E agora eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Qual que é a porcentagem pra você desse pós-apocalipse acontecer aqui na realidade? Depois que a gente sair do bunker, você acha que a gente vai encontrar esse cenário? Eu acho assim pouco provável, Pouco. certo? Tá. Acontecer, porque eu acho que na realidade eu acho que as autoridades sempre vão preservar, por exemplo, vão querer preservar a vida humana em vez de coisas como dinheiro ou lucro, entendeu? Entendi. Eu acho que em momentos de crise, os mais necessitados e as pessoas que têm os mais fragilizados em uma sociedade, eles vão ser auxiliados, entendeu? Porque tem pessoas que têm acúmulo enorme de capital, e aí esse é o momento em que essas pessoas a vida dessas pessoas vai ser mais importante do que o acúmulo dos ricos, com certeza, é o que vai acontecer. Fora isso, eu acho que a parte realista do filme é a Pepsi. Que eu acho que no apocalipse vai acabar a Coca e todo mundo vai ter que tomar Pepsi. Certo? Eu também acho tô que com a esse Pepsi vai medo. dominar. Tô com esse medo de sair do bunker e ter Né? que tomar Pepsi. E não ter mais Coca-Cola. Exatamente. Inclusive, foi a única coisa que eu estoquei aqui. Eu não tenho água, mas eu tenho muita Coca-Cola, porque eu sei que vai acabar a Coca quando o mundo acabar. É a primeira coisa que vai acabar, as pessoas vão correr pra Coca. Eu tô estocando Dolinho aqui, tá? Foi o que tinha mais perto do mercado. E o Dolinho, ele ganha vida, a gente tem que lembrar disso, né? Vamos cantar? Dolly. Não, porque nosso podcast não é patrocinado pela Dolly, tá? Nem pela Pepsi, Não nem é pela patrocinado, Coca. mas pode ser. Dolly, vem conversar com a gente, por favor. Talvez. A Dolly é vegana? Eu acho que sim. Verdade. Acho que sim. Bom, então é isso, né, Rafa? Sobre esse filme. É isso. Um filme muito interessante. Muito interessante. E agora eu quero só saber qual que vai ser o próximo. O próximo filme, então, a gente vai estar postando isso na sexta. Vamos postar. Então, como que vai ser os episódios? A gente vai postar toda sexta-feira um filme novo. E quem quiser, se alguém escutar isso daqui, esperamos que alguém escute. Coloca aí alguma sugestão de filme. Só que tem que ser, não pode ser apocalíptico, tá? Tem que ser filme que tenha pelo menos uma parte pós-apocalíptica ou distópica. Que seja, porque essa é o objeto da nossa pesquisa. A gente quer descobrir o que vai acontecer depois do fim do mundo. Um dia depois do fim do mundo, tá? E é isso, pessoal. Se quiser saber o próximo filme, vai ter que escutar o próximo episódio. Esse é o primeiro. Nosso cliffhanger, tá? Então, a gente não sabe fazer podcast, a gente não sabe fazer nada, a gente só é especialista em sobrevivência em bunker. É a única coisa que a gente sabe fazer. Mas a gente vai melhorando mais pra frente, certo? E sei lá. Certo. Fale Pseudo-cineastas, né? se você assistiu esse filme, se você gosta desse filme e se você tá escutando. Aliás, fale pra gente como é que tá o mundo aí agora, se a gente quer saber se tem sobreviventes aí fora. Então, por favor, nos dê notícias, nos mande notícias, tá bom? E é isso. É isso. Fica no seu bunker, gente, por favor. Até o próximo filme. Muito obrigada aos sobreviventes. Câmbio desliga. Câmbio desliga.